Jovem milionário engravidou uma moradora de rua e todos riram dele. Anos depois, todos ficam chocados com o que aconteceu. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O reflexo das luzes da cidade dançava nas janelas do apartamento, na cobertura do edifício Majestic, um dos mais luxuosos de São Paulo. Gabriel Montenegro, 45 anos, observava a metrópole através do vidro blindado, segurando uma taça de vinho tinto enquanto a noite caía sobre a cidade. O apartamento de 400 metros quadrados, decorado com um minimalismo elegante que beirava a frieza, era seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua prisão dourada. Como CEO da Montenegro Investments, uma das maiores empresas de investimentos do país, Gabriel havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Seu closet estava repleto de ternos italianos feitos sob medida, sua garagem abrigava carros que eram o sonho de consumo de qualquer pessoa, e sua conta bancária tinha mais zeros do que ele conseguia contar. No entanto, algo sempre faltava. A solidão era sua única companheira constante. Desde o término de seu último relacionamento, há 5 anos, Gabriel havia se fechado completamente para o amor. Mergulhou de cabeça no trabalho, transformando a Montenegro Investments em um império ainda maior, mas deixando sua vida pessoal em segundo plano. Ou melhor, em plano nenhum. Naquela noite particularly fria de junho, a previsão do tempo alertava para a possibilidade de temperaturas próximas a 0 grau. Gabriel ajustou o termostato do apartamento, agradecendo mentalmente pelo privilégio de ter um teto sobre sua cabeça. Foi quando seu celular tocou. Era Ricardo, seu braço direito na empresa. Gabriel, precisamos revisar os números da fusão com a Tech Solutions antes da reunião de amanhã. Tem como darmos uma olhada agora? Claro, Ricardo. Mande os arquivos por e-mail que já analiso, respondeu automaticamente, sem demonstrar o cansaço que sentia. Após desligar o telefone, Gabriel caminhou até seu escritório. As paredes eram decoradas com diplomas e certificações, prêmios de melhor CEO do ano e fotografias dele com personalidades importantes do mundo financeiro. Sentou-se em sua cadeira ergonômica de couro e ligou o notebook. Mais uma noite de trabalho se iniciava. Enquanto esperava os arquivos chegarem, seus olhos pousaram sobre uma antiga fotografia em uma das prateleiras. Nela, um Gabriel mais jovem sorria ao lado de seus pais já falecidos. A imagem o fez refletir sobre o quanto sua vida havia mudado desde então. Seus pais sempre diziam que sucesso sem amor era uma vitória vazia, mas ele havia ignorado esse conselho por anos a fio. O barulho da chuva começando a cair o trouxe de volta à realidade. Através da janela do escritório, podia ver as gotas se transformando em um temporal. As luzes da cidade pareciam mais difusas agora, criando um cenário quase onírico. Gabriel tentou se concentrar nos números em sua tela, mas algo o incomodava. Uma sensação estranha, como se aquela noite fosse diferente das outras. Decidiu fazer uma pausa para um café. Na cozinha premium, com eletrodomésticos de última geração que raramente usava, já que costumava pedir delivery ou comer na empresa, preparou um expresso forte. O aroma do café preencheu o ambiente, mas não foi suficiente para preencher o vazio que sentia. De volta ao escritório, Gabriel percebeu que não conseguiria mais trabalhar. Algo o perturbava, uma inquietação que não sabia explicar. Decidiu descer até a academia do prédio, pensando que talvez um pouco de exercício pudesse ajudá-lo a clarear a mente. No elevador, checou mais uma vez seu celular. Dezenas de e-mails não lidos, mensagens de trabalho no WhatsApp, notificações de reuniões para o dia seguinte. Sua vida era uma sequência interminável de compromissos profissionais, sem espaço para mais nada. Ao chegar ao lobby do prédio, no entanto, algo chamou sua atenção através das portas de vidro. Na calçada parcialmente protegida pela marquise do edifício, uma figura solitária tentava se abrigar da chuva. Era uma jovem mulher, e mesmo à distância, Gabriel podia perceber que ela tremia de frio. Por alguns instantes, ficou paralisado, observando a cena. Seu cérebro racional dizia para ignorar, seguir seu caminho, manter a rotina. Afinal,
Em uma cidade grande como São Paulo, cenas como aquela eram comuns. Mas algo em seu coração, uma voz há muito silenciada, o impelia a fazer diferente. Naquele momento, sem saber explicar porquê, Gabriel Montenegro, o homem que havia construído um império baseado em decisões frias e calculadas, sentiu algo que não sentia há muito tempo: compaixão. E foi esse sentimento, tão estranho quanto poderoso, que o fez dar o primeiro passo em direção à porta, sem saber que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. A jovem mulher se encolhia contra a parede, abraçando uma mochila surrada contra o peito. Seus cabelos escuros estavam úmidos pela chuva, e suas roupas, embora limpas, mostravam sinais de muito uso. Gabriel aproximou-se cautelosamente, segurando seu guarda-chuva de grife como um escudo invisível entre eles. "Boa noite", disse ele, sua voz mais suave do que o costumeiro tom autoritário usado nas reuniões. "Está muito frio para ficar aqui fora." A mulher ergueu os olhos, revelando um rosto que, apesar das circunstâncias, mantinha uma dignidade surpreendente. Devia ter por volta dos 30 anos, e seus olhos castanhos carregavam uma mistura de desconfiança e resignação. "Estou bem", respondeu ela secamente, desviando o olhar. Gabriel percebeu um leve sotaque nordestino em sua voz. Algo nela o intrigava. Não era o típico perfil de pessoa em situação de rua que ele costumava ver. Suas mãos, embora frias, eram bem cuidadas, e havia uma postura que sugeria educação formal. "Meu nome é Gabriel", continuou ele, mantendo distância respeitosa. "Posso oferecer um café quente? Tem uma cafeteria aqui perto que ainda está aberta." Ela hesitou, estudando-o com cautela. "Por que está fazendo isso?" A pergunta o pegou de surpresa. Por que estava fazendo isso? Nem ele mesmo sabia explicar. "Honestamente, não sei. Talvez porque ninguém deveria passar frio numa noite como esta." Um trovão ecoou ao longe, fazendo-a se sobressaltar. Após alguns momentos de silêncio, ela respondeu: "Me chamo Helena. Helena Alves." O nome pareceu familiar a Gabriel, mas ele não conseguiu identificar de onde. Helena levantou-se lentamente, ainda abraçada à sua mochila. Sob a luz do lobby, ele pôde notar que suas roupas, embora gastas, eram de boa qualidade. Resquícios de uma vida anterior, talvez. "A cafeteria fica a 2 quarteirões daqui", explicou Gabriel, oferecendo seu guarda-chuva. Para sua surpresa, Helena recusou com um gesto. "Se não se importa, prefiro um lugar mais discreto", disse ela, olhando ao redor com apreensão. Gabriel compreendeu imediatamente. Seu instinto empresarial de leitura de pessoas o alertava que havia uma história complexa por trás daquela mulher. Não era apenas mais uma pessoa que a vida havia colocado nas ruas, havia algo mais. "Moro aqui no prédio", disse ele, apontando para a cobertura. "Posso oferecer um café lá em cima, se preferir. Tem câmeras de segurança em todos os ambientes comuns e posso pedir para o porteiro registrar sua entrada. Assim você se sente mais segura." Helena o estudou longamente, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Seus olhos percorreram o terno bem cortado, o relógio de luxo, os sapatos italianos, todos os símbolos de poder e riqueza que ele carregava. "Por que deveria confiar em você?" perguntou ela, sua voz carregando uma mistura de medo e desafio. Gabriel pensou por um momento antes de responder. "Porque às vezes, Helena, as pessoas fazem coisas sem esperar nada em troca. Sei que é difícil de acreditar nos dias de hoje, mas ainda existe bondade no mundo." Um sorriso triste brilhou nos lábios dela. "Bondade. Faz tanto tempo que não encontro isso que quase esqueci como é." A chuva intensificou-se e o vento frio cortava como navalhas. Helena tremeu visivelmente e Gabriel notou que seus lábios estavam começando a ficar roxos. "Olha", disse ele, "não precisa ficar se não quiser. Mas tem um quarto de hóspedes lá em cima com banheiro privativo. Pode tomar um banho quente, comer algo, e amanhã cedo, se quiser ir embora, ninguém vai impedir. Palavra de honra." Helena olhou para o céu escuro, para a chuva impiedosa, e depois novamente para Gabriel. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente conteve. "Às vezes", disse ela com a voz embargada, "a gente precisa acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo, não é?" Gabriel assentiu,
sentindo uma emoção inexplicável ao ver a vulnerabilidade em seus olhos. Naquele momento, algo mudou dentro dele, como se uma porta há muito fechada começasse a se abrir lentamente. "Vamos subir?" perguntou ele gentilmente. Helena respirou fundo e, após um último momento de hesitação, concordou com a cabeça. "Vamos." Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Gabriel não podia imaginar que aquela decisão aparentemente simples, oferecer abrigo a uma desconhecida em uma noite de tempestade, seria o início de uma jornada que transformaria completamente sua vida. E que aquela mulher, que carregava consigo apenas uma mochila e muitos segredos, seria a chave para despertar sentimentos que ele acreditava estarem adormecidos para sempre. O apartamento de Gabriel pareceu ainda maior quando Helena entrou, suas passadas hesitantes ecoando no piso de mármore italiano. Seus olhos percorriam o ambiente com uma mistura de admiração e desconforto, como se sentisse que não pertencia àquele lugar de luxo e refinamento. "O quarto de hóspedes é por aqui", disse Gabriel, guiando-a por um corredor decorado com obras de arte contemporânea. "Tem um banheiro privativo e toalhas limpas no armário. Vou pedir para trazerem algumas roupas." "Não precisa." Helena o interrompeu apertando a mochila contra o peito. "Tenho algumas mudas de roupa aqui. Não são muitas, mas são limpas." Gabriel assentiu, respeitando sua dignidade. O quarto de hóspedes, embora nunca usado, estava impecável. A governanta, que vinha 3 vezes por semana, mantinha todo o apartamento em ordem, mesmo os espaços que permaneciam vazios. "Fique à vontade", disse ele, indicando a porta do banheiro. "Vou preparar algo para comermos enquanto você toma um banho quente." Quando Helena fechou a porta, Gabriel se dirigiu à cozinha, sua mente um turbilhão de pensamentos. O que estava fazendo? Convidar uma desconhecida para sua casa ia contra tudo o que pregava em sua vida profissional, onde cada decisão era minuciosamente calculada. Na cozinha, abriu a geladeira e encontrou-a praticamente vazia, exceto por algumas bebidas e restos de comida delivery. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, ligou para um restaurante que conhecia bem. "Boa noite, aqui é Gabriel Montenegro. Preciso de um delivery urgente." "Sim, o endereço é o mesmo. Poderia mandar uma sopa de legumes, pão fresco e talvez algumas frutas, e também um chá de camomila." Enquanto esperava a comida chegar, Gabriel sentou-se no sofá da sala, tentando processar os acontecimentos da noite. O som do chuveiro ligado ecoava distante, lembrando-o da presença de sua hóspede inesperada. Cerca de 40 minutos depois, Helena emergiu do quarto. Estava vestindo roupas simples, mas limpas, uma calça jeans e uma blusa de manga comprida. Seus cabelos escuros, agora limpos e penteados, caíam em ondas suaves até os ombros. Sem a tensão do primeiro encontro, Gabriel pôde notar que ela era uma mulher bonita, com traços delicados e uma postura que sugeria refinamento. "Sente-se melhor?" perguntou ele, indicando o sofá. "Muito", respondeu ela, sentando-se na ponta do móvel como se estivesse pronta para levantar a qualquer momento. "Obrigada por isso, pelo banho, pelo abrigo. Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse Gabriel, levantando-se ao ouvir a campainha. Era o entregador com a comida. Enquanto Gabriel organizava a mesa de jantar, Helena permanecia em silêncio, observando-o com uma mistura de curiosidade e cautela. Quando ele a chamou para comer, ela se aproximou lentamente. "Sopa de legumes", explicou ele, servindo uma tigela fumegante. "Achei que seria bom para esquentar." Helena pegou a colher com mãos levemente trêmulas. Ao provar a primeira colherada, seus olhos se fecharam por um momento, como se saboreasse uma lembrança distante. "Faz tempo que não como algo assim", murmurou ela, mais para si mesma do que para Gabriel. "Posso perguntar? Há quanto tempo você está nas ruas?" questionou ele, tentando manter um tom casual. Helena baixou a colher, seu rosto assumindo uma expressão distante. 3 meses, mas parece uma eternidade. "E antes disso?" "Antes disso eu tinha uma vida diferente", respondeu ela, sua voz carregando um peso que Gabriel não conseguia compreender completamente. "Muito diferente." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos talheres e da chuva que ainda caía lá fora.
Gabriel percebeu que havia algo no passado de Helena que a machucava profundamente, mas decidiu não pressionar. Pelo menos não naquele momento. Amanhã preciso ir trabalhar, disse ele, mudando de assunto. Mas você pode ficar aqui o tempo que precisar. Tem comida, água quente, um teto. Por quê? Interrompeu Helena, seus olhos fixos nos dele. Por que está fazendo tudo isso por mim? Não me conhece, não sabe nada sobre mim. Gabriel refletiu por um momento antes de responder. Talvez porque eu também me sinta sozinho. Este apartamento é grande demais para uma pessoa só. E talvez eu precise tanto de ajuda quanto você. A sinceridade em sua voz pareceu surpreender Helena. Pela primeira vez desde que chegara, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Sabe cozinhar? Perguntou ela, olhando para a cozinha impecável e claramente pouco usada. Na verdade, não, admitiu Gabriel, rindo levemente. Vivo de delivery e restaurantes. Eu sei, disse Helena, e havia um brilho diferente em seus olhos agora. Era chefe de cozinha antes de tudo mudar. A revelação pegou Gabriel de surpresa. Era o primeiro vislumbre real do passado dela, e confirmava sua suspeita inicial de que Helena não era uma pessoa comum em situação de rua. Se quiser, continuou ela hesitante, posso cozinhar para você, como forma de agradecimento pela hospitalidade. Gabriel sentiu algo estranho no peito, uma sensação de calor que há muito não experimentava. A ideia de ter alguém cozinhando em sua casa, de compartilhar refeições que não vinham em embalagens descartáveis, parecia estranhamente atraente. Seria ótimo, respondeu ele sorrindo. Amanhã podemos fazer compras depois que eu voltar do trabalho. O resto da refeição transcorreu em um silêncio mais confortável. Quando terminaram, Helena insistiu em ajudar a limpar a mesa e Gabriel não protestou. Observando-a organizar a cozinha com a eficiência de quem conhecia bem o ambiente, ele se perguntou que série de eventos teria levado uma chefe de cozinha qualificada a acabar nas ruas de São Paulo. Mais tarde, depois de se despedirem e cada um ir para seu quarto, Gabriel ficou deitado em sua cama, ouvindo a chuva que ainda caía lá fora. No quarto ao lado, imaginava Helena, também acordada, talvez pensando na estranha série de coincidências que os havia unido naquela noite. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio de seu apartamento não parecia tão opressor. A presença de outra pessoa, mesmo que temporária, havia trazido algo novo para aquele ambiente antes tão estéril. E com esse pensamento, Gabriel adormeceu, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. A manhã seguinte trouxe uma luz diferente ao apartamento de Gabriel. Quando ele saiu de seu quarto, vestido com um de seus impecáveis ternos italianos, foi surpreendido pelo aroma de café recém-passado vindo da cozinha. Helena já estava acordada e havia organizado um café da manhã simples com o que encontrara nos armários. Espero que não se importe, disse ela, um tanto sem graça. Achei alguns pães congelados e torrei. O café estava lacrado no armário. Gabriel observou a mesa posta com uma elegância surpreendente, considerando os recursos limitados. Os pães estavam dispostos em um arranjo que parecia digno de um café gourmet, e até mesmo o café tinha uma apresentação diferenciada na xícara. Você realmente era chefe, não é? Comentou ele, sentando-se à mesa. Por 7 anos, respondeu Helena, servindo o café com a precisão de quem conhecia bem a arte da hospitalidade. Tinha meu próprio restaurante em Recife. A menção ao restaurante trouxe uma sombra aos olhos dela, e Gabriel notou como suas mãos tremeram levemente ao pousar a cafeteira. Era um lugar pequeno, mas bem conceituado, continuou ela, sentando-se também, especializado em releituras contemporâneas da culinária nordestina. E o que aconteceu? Perguntou Gabriel, tentando manter um tom casual enquanto provava o café, que estava surpreendentemente bom. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, seus dedos brincando com a borda da xícara. Confiei nas pessoas erradas, disse finalmente, sua voz carregada de amargura. Assinei documentos que não devia. Acreditei em promessas que eram mentiras. Quando percebi, tinha perdido tudo. O restaurante, minhas economias, meu apartamento. Gabriel ouvia atentamente, seu instinto de empresário alertando-o de que havia mais nessa história do que Helena estava revelando. E não havia como recorrer legalmente? Perguntou ele.
Contra quem? As pessoas que me enganaram são bem relacionadas, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Depois que perdi tudo, comecei a receber ameaças. Decidi que era mais seguro desaparecer por um tempo. E veio para São Paulo. A cidade grande é o melhor lugar para se esconder, disse ela com um sorriso triste. Ninguém presta atenção em mais uma pessoa sem teto. Gabriel consultou seu relógio. Estava quase na hora de ir para o escritório. Mas, pela primeira vez em anos, não sentia a urgência habitual de correr para o trabalho. Preciso ir, disse ele, levantando-se. Mas gostaria de continuar esta conversa mais tarde, se você quiser, claro. Helena assentiu, começando a recolher a mesa. Vou deixar tudo organizado por aqui. Não precisa fazer isso, disse Gabriel, mas ela o interrompeu com um gesto. Por favor, deixe-me fazer algo. Preciso me sentir útil. Antes de sair, Gabriel abriu sua carteira e deixou alguns cartões de crédito sobre o balcão. Para as compras que mencionamos ontem. Peça o que precisar. Comida, roupas, qualquer coisa. A senha é 2.810. Helena olhou para os cartões como se fossem cobras venenosas. Se não posso aceitar isso. Pode sim, insistiu ele. Considere um investimento no seu talento culinário. Além disso, preciso de alguém para organizar este lugar. Como pode ver, vivo praticamente em um showroom de móveis. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. Notei isso. Seu apartamento é bonito, mas parece que ninguém realmente vive aqui. Exatamente, respondeu Gabriel, ajustando sua gravata. Talvez seja a hora de mudar isso. No elevador, a caminho do lobby, Gabriel se pegou pensando na história de Helena. Anos lidando com o mundo corporativo haviam aguçado seu instinto para detectar quando alguém estava omitindo informações, e estava claro que havia muito mais no passado dela do que uma simples fraude comercial. No escritório, entre uma reunião e outra, ele se pegou várias vezes pensando em sua hóspede misteriosa. Durante o almoço com Ricardo, seu braço direito, estava tão distraído que mal prestou atenção à apresentação sobre a fusão com a Tech Solutions. Está tudo bem, Gabriel? Perguntou Ricardo, notando sua distração. Parece preocupado com algo. Está tudo ótimo, respondeu ele, forçando-se a focar no trabalho. Só não dormi muito bem esta noite. Mas a verdade era que, pela primeira vez em anos, Gabriel Montenegro estava mais interessado no que estava acontecendo em sua casa do que em sua empresa. A história de Helena o intrigava, e mais do que isso, havia algo nela que despertava sentimentos que ele julgava há muito adormecidos. Ao final do dia, quando entrou em seu carro para voltar para casa, percebeu que estava ansioso, outra sensação que não experimentava há anos. O apartamento, que sempre fora apenas um lugar para dormir, agora guardava um mistério, uma história para ser descoberta. E assim, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Gabriel se perguntava que outras surpresas o aguardavam. Que segredos Helena ainda guardava? E por que, apesar de todos os sinais de alerta que sua mente racional disparava, ele sentia que estava fazendo exatamente o que devia fazer? A resposta para essas perguntas, ele sabia, começaria a se revelar naquela noite, sobre uma refeição preparada por mãos habilidosas e entre conversas que, aos poucos, desvelariam um passado tão intrigante quanto perigoso. O aroma de especiarias preenchia o apartamento quando Gabriel abriu a porta. Depois de 2 semanas de convivência, já não se surpreendia mais ao encontrar sua casa transformada. Os ambientes antes frios e impessoais agora exalavam vida. Pequenos detalhes como almofadas reorganizadas no sofá, flores frescas na mesa de jantar e o perpétuo aroma de algo delicioso vindo da cozinha haviam mudado completamente a atmosfera do lugar. Helena estava concentrada no fogão, mexendo algo em uma panela grande. Vestia um avental que havia comprado dias antes e tinha os cabelos presos em um coque despretensioso. Ao ouvir os passos de Gabriel, virou-se com um sorriso que logo se desfez ao notar sua expressão tensa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, baixando o fogo do fogão. Gabriel afrouxou a gravata e jogou-se em uma das cadeiras da cozinha. Os rumores começaram no escritório, disse ele, passando a mão pelo rosto. Alguém me viu com você no supermercado no fim de semana. Agora estão especulando sobre minha nova namorada misteriosa.
Helena enrijeceu visivelmente, seus dedos apertando a colher de pau com força. Sinto muito. Não queria causar problemas. Não é sua culpa, respondeu ele, observando-a voltar sua atenção ao fogão. Mas Ricardo, meu sócio principal, veio me alertar hoje. Disse que os investidores estão preocupados com meu comportamento errático nas últimas semanas. Comportamento errático? Questionou Helena, erguendo uma sobrancelha. Aparentemente, sair mais cedo do trabalho e sorrir ocasionalmente são sinais de instabilidade mental, respondeu ele com um sorriso irônico. Sem falar nas reuniões que tenho faltado para almoçar em casa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo borbulhar do que parecia ser um ensopado. Helena mexia o conteúdo da panela mecanicamente, perdida em pensamentos. Talvez seja a hora de eu partir, disse ela finalmente, sua voz baixa, mas firme. Você já fez muito por mim, e não quero prejudicar sua reputação. Gabriel levantou-se abruptamente, aproximando-se dela. Nem pense nisso, disse ele, com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Pela primeira vez em anos me sinto vivo. Este apartamento finalmente parece um lar. Helena virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas sua empresa... Minha empresa não define quem eu sou, interrompeu ele. Ou pelo menos não deveria definir. Nas últimas 2 semanas, percebi quanto da minha vida deixei passar enquanto me concentrava apenas em fazer dinheiro. Ele se aproximou mais, tocando levemente o braço dela. Era a primeira vez que estabeleciam contato físico, além de cumprimentos formais, e ambos sentiram a eletricidade daquele toque simples. Além disso, continuou ele, sua voz mais suave, ainda não descobri todos os seus segredos, Helena Alves. Ou devo dizer, Helena Mendes de Albuquerque? Helena recuou como se tivesse levado um choque, seu rosto perdendo toda a cor. Como... Sou um homem de negócios, lembra? Fazer pesquisas é parte do meu trabalho, respondeu ele, mantendo um tom gentil. Seu restaurante em Recife, o Mandacaru, era um dos mais premiados do Nordeste. As críticas gastronômicas o colocavam como forte candidato à estrela Michelin. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Por favor, pare. O interessante é que não há registros oficiais de falência ou processo judicial. O restaurante simplesmente fechou do dia para a noite e você desapareceu, junto com todas as evidências de uma possível fraude milionária envolvendo uma das maiores redes de restaurantes do país. Helena cambaleou, apoiando-se na bancada da cozinha. O ensopado começou a cheirar a queimado, mas nenhum dos dois se importou. Não é o que você está pensando, sussurrou ela, as lágrimas agora correndo livremente. Eu não roubei nada. Eles é que... Gabriel a segurou pelos ombros, gentilmente. Eu sei. Também descobri que Nicolas Mendonça, CEO do Grupo Gastronômico Nacional, visitou seu restaurante 3 vezes no mês anterior ao fechamento. E que, coincidentemente, sua empresa abriu um restaurante de releituras nordestinas, exatamente 2 meses depois, usando receitas suspeitamente similares às suas. Helena soluçou, anos de angústia e medo finalmente transbordando. Eles queriam comprar minhas receitas, meu conceito. Quando recusei, começaram a me pressionar. Forjaram documentos, ameaçaram minha família. Nicolas disse que se eu não vendesse, ele destruiria tudo que eu construí. E destruiu. Gabriel a abraçou instintivamente, sentindo seu corpo tremer com os soluços. O cheiro de queimado ficava mais forte, mas nada disso importava naquele momento. Por que não procurou a justiça? Perguntou ele suavemente. Você não conhece o Nicolas, respondeu ela, sua voz abafada contra o peito dele. Ele tem juízes, políticos, jornalistas no bolso. Quando tentei denunciar, recebi um aviso muito claro. Uma foto da minha irmã mais nova saindo da faculdade. Foi quando decidi fugir. Gabriel sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito. Como empresário, conhecia bem o tipo de práticas predatórias que existiam no mundo corporativo, mas isso era diferente. Isso era pessoal. Helena, olhe para mim, disse ele, afastando-se apenas o suficiente para encará-la. Você não está mais sozinha nessa história. E por coincidência ou destino, você acabou encontrando alguém que tem recursos e influência suficientes para enfrentar Nicolas Mendonça.
Ela o olhou com uma mistura de esperança e medo. Não posso deixar você se envolver nisso. É perigoso demais. Um sorriso determinado surgiu nos lábios de Gabriel. Tarde demais, disse ele, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Além disso, quem disse que um monte de investidores carrancudos manda na minha vida? O momento foi interrompido pelo alarme de fumaça disparando. O ensopado estava definitivamente queimado. Acho que vamos ter que pedir delivery hoje, disse Helena, rindo entre as lágrimas. Que tal sairmos para jantar? Sugeriu Gabriel. Conheço um ótimo restaurante italiano aqui perto, e não me importo se alguém nos vir juntos. Naquela noite, enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho em um pequeno restaurante nos Jardins, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas duas pessoas que o destino havia colocado sob o mesmo teto. Eram aliados confidentes, e talvez algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. A notícia chegou como um tsunami na manhã seguinte. Gabriel mal havia terminado sua primeira xícara de café, preparado por Helena, como já havia se tornado costume, quando Ricardo irrompeu em sua sala sem ser anunciado, segurando uma tablet com expressão grave. Você precisa ver isso, disse ele, estendendo o dispositivo. Na tela, uma foto de Gabriel e Helena no restaurante italiano da noite anterior estampava a coluna social de um dos principais portais de notícias. A manchete era sensacionalista. CEO da Montenegro Investments tem jantar romântico com misteriosa acompanhante. Os investidores estão em pânico, continuou Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. 3 deles já me ligaram esta manhã. Estão preocupados com sua estabilidade. Gabriel observou a foto com calma. Nela, ele e Helena sorriam um para o outro sobre taças de vinho. Pareciam felizes, despreocupados, naturais. Qual é exatamente o problema, Ricardo? Perguntou ele, devolvendo o tablet. Sou um homem solteiro jantando com uma mulher. Desde quando isso é motivo para pânico? O problema é que ninguém sabe quem ela é, respondeu Ricardo, sentando-se pesadamente na cadeira em frente à mesa. E você sabe como o mercado odeia incertezas. Alguns investidores estão especulando se ela não poderia ser, bem, uma oportunista. Gabriel sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. E desde quando minha vida pessoal é assunto para a especulação dos investidores? Desde que você comanda uma empresa que administra bilhões em investimentos, rebateu Ricardo. Gabriel, você mudou nas últimas semanas. Está saindo mais cedo, cancelando reuniões importantes, sorrindo pelos corredores. As pessoas estão comentando. Comentando que estou mais humano? Perguntou Gabriel com ironia. Comentando que está diferente. E diferente assusta o mercado. Gabriel levantou-se caminhando até a janela de sua sala. Lá embaixo, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual. Por anos, ele havia se considerado parte dessa máquina, eficiente, previsível, programado. Mas agora... Vou contar uma coisa, Ricardo, disse ele, ainda olhando para a cidade, mas preciso de sua palavra de que ficará entre nós. Ricardo assentiu, intrigado. Nos 15 anos de parceria, raramente havia visto Gabriel tão sério. Durante a hora seguinte, Gabriel contou tudo. O encontro com Helena na noite chuvosa, sua história, a perseguição do Grupo Gastronômico Nacional, as ameaças. Ricardo ouviu em silêncio, seu rosto mudando de preocupado para pensativo. Então não é apenas uma história de romance, disse ele finalmente. É uma questão de justiça. Exatamente, confirmou Gabriel. Pretendo usar todos os recursos que tenho para ajudá-la a recuperar o que é dela por direito. Ricardo levantou-se, ajustando o terno. Sabe que isso pode afetar a empresa, não sabe? Nicolas Mendonça tem conexões poderosas. Se você comprar essa briga... Então lidaremos com as consequências, interrompeu Gabriel. Mas não vou abandoná-la só porque alguns investidores estão nervosos. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. Você realmente está apaixonado por ela, não está? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Eu? Não precisa responder, disse Ricardo, erguendo as mãos. Sua cara já disse tudo. E sabe de uma coisa? Talvez seja exatamente do que esta empresa precise. Um pouco mais de humanidade. Antes de sair da sala, Ricardo parou na porta. Vou tentar acalmar os investidores, mas você precisa ser mais estratégico sobre isso.
Que tal trazer Helena para alguns eventos corporativos? Apresentá-la adequadamente? Mostrar que ela não é uma ameaça, mas sim alguém que pode agregar valor à sua vida e, consequentemente, à empresa? Gabriel considerou a sugestão. Acha que funcionaria? Vale a tentativa, respondeu Ricardo. Além disso, já estava na hora de você trazer alguém para o baile anual de investidores no mês que vem. Depois que Ricardo saiu, Gabriel permaneceu por um longo tempo olhando para a cidade. Sua mente vagava entre as implicações de suas escolhas recentes. Por anos, havia construído sua reputação sendo previsível, controlado, focado apenas nos negócios. Agora, estava prestes a arriscar tudo isso por uma mulher que conhecia há menos de um mês. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Helena. Preciso te perguntar uma coisa quando chegar em casa hoje. A resposta veio quase instantaneamente. Também tenho algo para te contar. Gabriel sorriu para a tela do celular, sentindo aquele já familiar calor no peito que a simples menção a Helena provocava. Estava prestes a iniciar uma guerra contra um dos empresários mais poderosos do país, arriscando sua reputação e possivelmente sua empresa. E, surpreendentemente, isso não o assustava nem um pouco, porque pela primeira vez em sua vida, Gabriel Montenegro tinha certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. E naquela noite, sobre mais uma das deliciosas refeições de Helena, eles traçariam os próximos passos de uma jornada que prometia mudar suas vidas para sempre. O vestido era um sonho em tons de azul noite, com detalhes delicados em renda francesa e um corte que parecia ter sido feito sob medida para Helena. Ela se olhava no espelho da luxuosa boutique, enquanto a costureira fazia os últimos ajustes. Está perfeito, disse Gabriel, observando-a com admiração mal disfarçada. Você vai ser a mulher mais bonita do baile dos investidores. Helena girou levemente, observando como o tecido fluía ao seu redor. Ainda acho que é loucura. Todo esse investimento por uma única noite. Não é apenas uma noite, respondeu ele, aproximando-se. É o primeiro passo do nosso plano. Nicolas Mendonça estará lá, junto com a nata do empresariado brasileiro. É a oportunidade perfeita para começarmos a virar o jogo. Nas últimas 2 semanas, eles haviam trabalhado meticulosamente em cada detalhe. Gabriel havia contratado uma equipe de investigadores particulares para reunir evidências sobre as práticas duvidosas do Grupo Gastronômico Nacional. Enquanto isso, Helena havia recuperado contatos antigos do meio gastronômico, buscando aliados que pudessem testemunhar a seu favor. E se ele me reconhecer? Perguntou Helena, sua voz tremendo levemente. É exatamente o que queremos, disse Gabriel, colocando as mãos em seus ombros e encontrando seu olhar pelo espelho. Você não é mais aquela chefe assustada de Recife. É Helena Alves, minha acompanhante oficial e futura sócia, em um novo empreendimento gastronômico. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios dela. Nas últimas semanas, sua transformação havia sido notável. A mulher fragilizada que Gabriel encontrara na rua dava lugar, dia após dia, a uma pessoa mais confiante e determinada. Ainda não acredito que você vai investir em um novo restaurante comigo, disse ela, ajustando um detalhe do vestido. É um investimento seguro, respondeu ele com um sorriso. Já provei sua comida, lembra? Além disso, que melhor maneira de enfrentar Nicolas do que competindo diretamente com ele no mercado? A costureira terminou os últimos ajustes e se retirou discretamente, deixando-os sozinhos no luxuoso provador. Gabriel, começou Helena, virando-se para encará-lo. Preciso te contar uma coisa. Ele notou a seriedade em sua voz e assentiu, esperando que ela continuasse. Ontem, quando você estava no trabalho, recebi uma ligação. Era minha irmã, Clara. Ela descobriu onde eu estava através das fotos nos jornais. Gabriel sentiu seu corpo enrijecer. E? Ela me contou que Nicolas tem enviado pessoas para vigiá-la regularmente. É como se ele soubesse que eu reapareceria eventualmente. Ele não vai tocar em você ou na sua família, disse Gabriel com firmeza. Já tomei providências quanto a isso. Contratei segurança particular para Clara e Ricardo está ajudando a monitorar qualquer movimento suspeito. Helena o encarou com olhos marejados. Por que está fazendo tudo isso por mim? Gabriel sentiu seu coração acelerar.
Era uma pergunta que ele mesmo vinha se fazendo nas últimas semanas. Por que estava arriscando tanto? Sua reputação, sua empresa, possivelmente sua fortuna, por essa mulher? Porque, ele começou, sua voz mais rouca que o normal. Porque você me fez perceber que tinha esquecido como é viver de verdade. Antes de você, minha vida era só números, relatórios e reuniões. Agora, sussurrou ela, dando um pequeno passo em sua direção. Agora há cores, sabores, risos, vida, completou ele, tocando suavemente seu rosto. E não estou disposto a abrir mão disso. O momento foi interrompido por uma leve batida na porta, a vendedora perguntando se precisavam de algo. Helena se afastou levemente, suas bochechas coradas. Preciso trocar de roupa, disse ela suavemente. Não quero arriscar estragar o vestido antes do baile. Gabriel assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. Helena? Sim. Não importa o que aconteça no baile ou depois dele. Você não está mais sozinha nessa luta. Ela sorriu. E naquele sorriso havia toda a gratidão e afeto que palavras não conseguiriam expressar. Quando a porta se fechou, ambos permaneceram por um momento em silêncio, cada um de um lado, sentindo o peso e a promessa daquele momento. No caminho de volta para casa, enquanto Helena admirava as ruas movimentadas de São Paulo pela janela do carro, Gabriel fazia mentalmente uma lista de todas as medidas de segurança que havia planejado para o baile. Cada detalhe precisava ser perfeito. Não apenas porque seria a apresentação oficial de Helena à sociedade, mas porque seria o primeiro movimento em um jogo muito maior, um jogo que poderia finalmente trazer justiça e redenção para a mulher que havia, inexplicavelmente, se tornado tão importante em sua vida. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu em tons de rosa e dourado, ambos sabiam que estavam à beira de algo transformador. O baile dos investidores seria apenas o começo de uma nova fase em suas vidas. Uma fase que prometia ser tão desafiadora quanto emocionante. O salão do Hotel Unique resplandecia sob os lustres de cristal. A nata da sociedade paulistana circulava em trajes de gala, taças de champanhe tilintando em conversas animadas sobre fusões, aquisições e o mercado financeiro. Gabriel ajustou a gravata borboleta de seu smoking, observando a entrada do salão com ansiedade mal contida. Helena havia insistido em se arrumar separadamente, passando a tarde em um dos quartos do hotel, com uma equipe de profissionais contratada por Gabriel. Quero que seja uma surpresa, ela dissera, com aquele sorriso misterioso que tanto o intrigava. Montenegro, uma voz grave o tirou de seus pensamentos. Era Eduardo Vasconcelos, um dos principais acionistas da empresa. Então os rumores são verdadeiros? Você realmente trouxe uma acompanhante este ano? Gabriel forçou um sorriso polido. Sim, Eduardo. Na verdade, ela deve... Suas palavras foram interrompidas por um súbito silêncio no salão. Helena havia acabado de entrar, e sua presença era magnética. O vestido azul noite capturava a luz dos lustres como estrelas em um céu escuro. Seus cabelos estavam elegantemente presos em um coque elaborado, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Mas era sua postura que mais chamava a atenção. Havia uma confiança serena em seu andar, uma elegância natural que fazia parecer que ela sempre pertenceu a esse mundo. Meu Deus, murmurou Eduardo boquiaberto. Quem é ela? Gabriel sorriu, desta vez genuinamente, caminhando em direção à entrada. Ao encontrar Helena, ofereceu-lhe o braço, sentindo o leve tremor em suas mãos quando ela o aceitou. Está nervosa? Sussurrou ele. Aterrorizada, respondeu ela com um sorriso calmo. Mas pronta. Começaram então as apresentações. Gabriel a conduzia de grupo em grupo, observando com orgulho como ela encantava a todos com sua inteligência e charme natural. Quando mencionava seu passado como chefe premiada, os olhos dos presentes brilhavam com interesse genuíno. E por que deixou Recife? Perguntou a esposa de um importante investidor. Para buscar novos desafios, respondeu Helena suavemente. Na verdade, Gabriel e eu estamos planejando um novo projeto gastronômico aqui em São Paulo. A notícia se espalhou rapidamente pelo salão. Logo, vários convidados se aproximavam,
interessados em saber mais sobre o novo empreendimento. Helena falava com paixão sobre sua visão de uma gastronomia que mesclava a tradição nordestina com técnicas contemporâneas, e Gabriel podia ver nos olhos dos presentes que ela os tinha conquistado. Foi então que o momento que eles aguardavam chegou. Nicolas Mendonça entrou no salão acompanhado de sua esposa. Alto, com cabelos grisalhos e um sorriso calculado, ele emanava poder e arrogância em igual medida. Helena sentiu o braço de Gabriel tensionar levemente. "Está pronta?" perguntou ele em voz baixa. "Agora ou nunca", respondeu ela, erguendo o queixo. Eles se aproximaram do casal Mendonça com naturalidade, como se fosse apenas mais uma apresentação social. Gabriel fez as honras. "Nicolas, que prazer tê-lo conosco esta noite. Permita-me apresentar minha acompanhante, Helena Alves. Helena é uma chefe premiada de Recife e será minha sócia em um novo empreendimento." O rosto de Nicolas passou por várias emoções em questão de segundos. Surpresa, reconhecimento e, finalmente, uma máscara de cordialidade que não alcançava seus olhos. "Helena", disse ele, sua voz controlada. "Que surpresa agradável. Pensei que tinha deixado o ramo da gastronomia. Nunca se deixa realmente uma paixão, não é mesmo?" respondeu ela, seu sorriso sereno, mas seus olhos faiscando. "Apenas esperamos o momento certo para recomeçar." A tensão no ar era palpável. A esposa de Nicolas, sentindo o clima, puxou-o para cumprimentar outros convidados. Antes de se afastar, porém, ele se voltou para Gabriel. "Cuidado com suas escolhas de negócios, Montenegro. Às vezes, o que parece um bom investimento pode se revelar problemático." "Agradeço a preocupação", respondeu Gabriel, seu sorriso não menos afiado. "Mas confio plenamente em meus instintos e em minhas parcerias." Quando o casal Mendonça se afastou, Helena soltou o ar que nem percebera estar segurando. Gabriel a conduziu até o terraço do hotel, onde a vista noturna de São Paulo se estendia como um mar de luzes. "Você foi incrível", disse ele, entregando-lhe uma taça de champanhe. "Viu a cara dele quando te reconheceu?" Helena tomou um gole da bebida, suas mãos ainda tremendo levemente. "Ele vai tentar algo, você sabe disso." "Estamos contando com isso", respondeu Gabriel. "Ricardo já tem uma equipe monitorando todos os movimentos dele. A mínima tentativa de retaliação será documentada e usada contra ele." Ela se virou para encará-lo, a brisa noturna balançando suavemente as mechas soltas de seu cabelo. "Você mudou minha vida, Gabriel Montenegro." "Você mudou a minha também", respondeu ele, aproximando-se. "E isso é apenas o começo." No salão, a orquestra começava a tocar uma valsa suave. Gabriel estendeu a mão em um convite silencioso. Helena a aceitou, permitindo-se ser conduzida de volta ao salão. Enquanto dançavam sob os olhares curiosos e admirados dos presentes, ambos sabiam que haviam cruzado um ponto sem retorno. Nicolas Mendonça os observava de um canto do salão, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Mas nem mesmo sua presença ameaçadora podia diminuir a magia daquele momento. Helena estava de volta ao jogo, mais forte e mais determinada que nunca. E desta vez ela não estava sozinha. A noite ainda era longa e muitas batalhas ainda estavam por vir. Mas ali, nos braços um do outro, dançando sob as luzes de cristal, Gabriel e Helena sentiam que podiam enfrentar qualquer coisa. Porque algumas histórias de amor são também histórias de redenção, de justiça e de recomeço. E a deles estava apenas começando. A primeira retaliação veio na forma de um artigo publicado em um importante jornal econômico. Montenegro Investments perde contratos milionários após questionamentos sobre estabilidade de seu CEO, dizia a manchete. Gabriel lia a matéria em seu tablet, enquanto Helena preparava o café da manhã, 3 dias após o baile dos investidores. Fontes próximas à empresa revelam preocupação com mudanças recentes no comportamento de Gabriel Montenegro. Continuava o texto. O tradicionalmente discreto empresário tem sido visto em público com uma misteriosa acompanhante, cuja presença coincide com decisões empresariais questionáveis. Ele não perdeu tempo, comentou Helena, colocando uma xícara de café na frente de Gabriel. O aroma de pão caseiro recém-saído do forno preenchia a cozinha. Era esperado, respondeu Gabriel, deixando o tablet de lado.
Nicholas sempre usou a imprensa como arma, mas desta vez estamos preparados. Como que para confirmar suas palavras, o telefone tocou. Era Ricardo. Já viu o artigo? Perguntou ele sem preâmbulos. Tenho boas e más notícias. Comece pelas más, disse Gabriel, colocando o telefone no viva-voz para que Helena pudesse ouvir. 3 investidores menores retiraram seus fundos esta manhã. Cerca de 50 milhões em ativos sob gestão. Helena empalideceu, mas Gabriel manteve a calma. E as boas? Aquela investigadora que contratamos, a Denise, ela encontrou algo interessante. Parece que o jornalista que escreveu o artigo recebeu um depósito substancial de uma empresa offshore ligada ao Grupo Gastronômico Nacional 2 dias antes da publicação. Um sorriso surgiu nos lábios de Gabriel. Podemos provar isso? Documentação completa, extratos, contratos, tudo. E tem mais. Ele não é o único jornalista na folha de pagamento do Nicholas. Denise encontrou um padrão de pagamentos similares nos últimos 3 anos, sempre antes de matérias negativas sobre competidores do grupo. Helena, que havia se sentado ao lado de Gabriel, segurou sua mão por baixo da mesa. Isso é exatamente o tipo de coisa que ele fazia em Recife, disse ela. Usar a mídia para destruir reputações antes de dar o golpe final. A diferença, respondeu Gabriel, apertando suavemente sua mão, é que desta vez ele escolheu o alvo errado. Ricardo, prepare um dossiê completo sobre esses pagamentos. Vamos precisar dele em breve. Após desligar, Gabriel se voltou para Helena. Havia uma determinação feroz em seus olhos que ela já começava a conhecer bem. Precisamos acelerar os planos para o restaurante, disse ele. Quanto antes estabelecermos sua presença no mercado gastronômico de São Paulo, mais difícil será para Nicholas te desacreditar. Helena assentiu, levantando-se para checar o pão no forno. Já tenho alguns lugares em mente para visitarmos. Tenho um espaço perfeito em Pinheiros com vista para a praça. Foi interrompida pelo som da campainha. Gabriel franziu o senho. Eram 7h30 da manhã, cedo demais para visitas. Senhor Montenegro? A voz do porteiro soou pelo interfone. Tem uma moça aqui dizendo que é irmã da senhora Helena. Ela parece bastante nervosa. Helena correu para o interfone. Clara, o que ela está fazendo aqui? Minutos depois, Clara Alves entrava no apartamento. Era mais jovem que Helena, com os mesmos olhos expressivos da irmã, mas atualmente arregalados de preocupação. Eles estiveram na minha casa, disse ela, mal esperando as apresentações. 2 homens, dizendo que representavam o Grupo Gastronômico Nacional. Queriam saber detalhes sobre você, sobre seu relacionamento com o senhor Montenegro. Eles te ameaçaram? Perguntou Helena, abraçando a irmã. Não diretamente, mas deixaram bem claro que seria melhor para todos se eu colaborasse. Clara tremeu levemente. Disse que não sabia de nada, que não tinha contato com você há meses. Mas assim que eles saíram, peguei o primeiro voo para São Paulo. Gabriel já estava ao telefone novamente. Ricardo? Preciso que acione aquela equipe de segurança que discutimos. Sim, agora. E prepare um dos apartamentos seguros que mantemos para executivos em visita. Vamos precisar dele. Voltando-se para as irmãs, ele continuou. Clara, você vai ficar em um apartamento seguro por enquanto. Terá seguranças 24 horas e todo o suporte necessário. Eu não posso abandonar meu trabalho, minha vida, começou Clara. É temporário, interrompeu Helena, segurando as mãos da irmã. Até resolvermos esta situação. Por favor, Clara, não quero que você se machuque por minha causa. O cheiro de pão queimado começou a se espalhar pela cozinha, mas ninguém se moveu para salvá-lo. O clima havia mudado drasticamente. A tranquila manhã de domingo transformada em um lembrete da guerra silenciosa que estavam travando. Nicholas está escalando o jogo, disse Gabriel, sua voz calma, mas carregada de determinação. Ele quer nos desestabilizar, nos fazer cometer erros. E vai piorar, completou Helena, ainda abraçada à irmã. Ele sempre começa assim. Primeiro a reputação, depois as ameaças veladas. Mas desta vez é diferente, interrompeu Gabriel. Desta vez, temos recursos, influência e, mais importante, evidências das práticas dele. E se ele quer guerra, ele terá guerra, completou Helena, seus olhos encontrando os de Gabriel com uma mistura de medo e determinação.
Clara observava a troca de olhares entre sua irmã e Gabriel com uma expressão pensativa. Mesmo em meio à tensão do momento, era impossível não notar a conexão profunda que havia se formado entre eles. "Vou precisar de suas receitas", disse Gabriel subitamente. "Todas elas, principalmente as que Nicholas roubou." Helena franziu o senho. "Por quê?" Um sorriso estratégico surgiu nos lábios de Gabriel. "Por quê, minha querida? Às vezes a melhor defesa é um bom ataque. Já está na hora de mostrarmos a São Paulo o que é gastronomia nordestina de verdade." O espaço em Pinheiros era ainda mais impressionante do que Helena havia descrito. Amplo, com pé direito alto e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural, o local tinha potencial para se tornar um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. "O que acha?" perguntou Helena, observando Gabriel examinar o ambiente. Uma semana havia se passado desde a chegada de Clara, e eles finalmente encontraram tempo para visitar o imóvel. "É perfeito", respondeu ele, já visualizando mentalmente a transformação. "Principalmente a localização. Sabe qual restaurante fica a apenas 3 quadras daqui?" Helena sorriu, entendendo imediatamente. "O Mandacaru Paulista, a filial paulistana do Grupo Gastronômico Nacional. O restaurante que roubou minhas receitas." "Exatamente", disse Gabriel, aproximando-se dela. "E em breve todos vão saber quem é a verdadeira chefe por trás daqueles pratos." O plano estava tomando forma rapidamente. Enquanto a investigadora contratada por Ricardo continuava reunindo evidências das práticas ilegais de Nicholas, Gabriel e Helena trabalhavam na estratégia para o novo restaurante. "Já tenho o nome perfeito", disse Helena, seus olhos brilhando com entusiasmo pela primeira vez em dias. "Que tal Raízes?" "Simples e significativo", aprovou Gabriel. "Um nome que representa tanto suas origens quanto seu renascimento." Helena caminhou até uma das janelas, observando o movimento da praça. "Vamos manter o cardápio focado na culinária nordestina contemporânea, mas com algumas criações novas. Quero que as pessoas que conhecem o Mandacaru Paulista percebam a diferença na autenticidade dos pratos." "E quanto à decoração?" perguntou Gabriel, juntando-se a ela na janela. Estava pensando em algo que misturasse elementos tradicionais do Nordeste com design contemporâneo. Nada do clichê de redes e chapéus de palha. Quero criar um ambiente sofisticado que ainda assim remeta às minhas raízes." Gabriel sorriu, admirando o brilho no olhar dela. Nos últimos dias, apesar das pressões e ameaças, Helena parecia estar recuperando sua força interior. A chefe premiada e respeitada que existia antes das manipulações de Nicholas começava a reemergir. "Ricardo ligou mais cedo", disse ele, mudando de assunto. "A investigação sobre os pagamentos aos jornalistas está quase concluída, mas ele encontrou algo ainda mais interessante." Helena voltou sua atenção para ele, curiosa. "Parece que não somos os únicos preparando uma abertura importante. O Grupo Gastronômico Nacional está planejando um evento de gala para o mês que vem. O lançamento de seu novo livro de receitas nordestinas. Deixe-me adivinhar", disse Helena, sua voz tremendo levemente. "Minhas receitas." "Exatamente. Mas aqui está a parte interessante. Eles ainda não anunciaram a data exata. Estão mantendo em segredo para criar expectativa." Um sorriso compreensivo surgiu nos lábios de Helena. "E você quer que abramos o Raízes antes deles?" "Uma semana antes", confirmou Gabriel. "Imagina o impacto. Quando eles lançarem o livro com suas receitas, você já estará estabelecida como a verdadeira criadora desses pratos. Será impossível negar sua autoria." Helena ficou em silêncio por um momento, processando a ideia. Conseguimos fazer tudo em tão pouco tempo? A reforma, a decoração, a equipe? Com o orçamento certo e as pessoas certas, conseguimos, respondeu Gabriel com confiança. Já tenho arquitetos e fornecedores de prontidão. E quanto à equipe, posso chamar alguns de meus antigos funcionários de Recife, completou Helena, animando-se com a ideia. Muitos deles perderam seus empregos quando o restaurante fechou. Tenho certeza que vários topariam se mudar para São Paulo. Gabriel a observava com admiração. Era impressionante como ela se transformava quando falava de seu trabalho. Seus olhos brilhavam. Suas mãos gesticulavam animadamente. Sua voz ganhava um tom apaixonado. Tem mais uma coisa, disse ele, pegando seu celular.
Ricardo conseguiu acesso à lista de convidados do evento do Nicolas. Olhe quem está confirmado. Helena examinou a lista, seus olhos se arregalando ao reconhecer os nomes. Todos os principais críticos gastronômicos do país, influenciadores do setor, chefes renomados. E todos eles receberão, uma semana antes, um convite para a inauguração do Raízes, completou Gabriel, onde poderão provar os pratos originais da chefe Helena Alves, que após um período sabático, retorna à cena gastronômica paulistana com um novo conceito. Nicolas vai ficar furioso, disse Helena, mas havia um sorriso em seus lábios. Contamos com isso, respondeu Gabriel, aproximando-se mais. Pessoas furiosas cometem erros, e desta vez estaremos prontos para documentar cada um deles. Helena se voltou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo mais profundo, ainda não pronunciado. Como você consegue fazer tudo parecer possível? Porque com você, respondeu ele, tocando suavemente seu rosto, tudo é possível. O momento foi interrompido pelo corretor imobiliário retornando à sala. Gabriel rapidamente se afastou, reassumindo sua postura profissional. E então? Perguntou o corretor ansioso. O que acharam do espaço? Fechamos, respondeu Gabriel sem hesitar. Prepare os documentos para assinatura ainda hoje. E precisaremos da chave imediatamente. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto o corretor se afastava para fazer uma ligação, Helena e Gabriel trocaram um olhar cúmplice. A guerra com Nicolas Mendonça estava prestes a entrar em uma nova fase, e desta vez eles ditariam as regras do jogo. Pronta? Perguntou ele. Helena respirou fundo, olhando ao redor do espaço que em breve seria seu novo começo. Mais do que nunca. E assim, em um ensolarado dia em Pinheiros, o plano de vingança e redenção começava a tomar forma concreta. O Raízes seria mais que um restaurante. Seria uma declaração de guerra, uma prova de resiliência e, acima de tudo, uma história de amor à gastronomia e à justiça. O ambiente fervilhava de expectativa no Raízes. A equipe, trazida especialmente de Recife por Helena, movimentava-se com precisão na cozinha reluzente. O aroma das especiarias nordestinas misturava-se à elegância do ambiente recém-decorado, onde elementos contemporâneos se fundiam harmoniosamente com peças artesanais do Nordeste. Helena supervisionava cada detalhe com a concentração de uma maestrina antes de um concerto importante. Vestia o uniforme de chefe personalizado, seu nome bordado discretamente no peito. Suas mãos, que há alguns meses tremiam de medo nas ruas de São Paulo, agora se moviam com confiança absoluta entre panelas e ingredientes. Os primeiros convidados começam a chegar em 1 hora, disse Gabriel, entrando na cozinha. Ele havia acabado de verificar os últimos detalhes da segurança com a equipe contratada. Como está se sentindo? Helena respirou fundo, provando uma colher do molho que seria servido no prato principal. Pronta. Cada receita está exatamente como deve ser. As originais, não as versões modificadas que o Nicolas apresenta no Mandacaru paulista. Os últimos dias haviam sido intensos. A reforma do espaço foi concluída em tempo recorde e a equipe trabalhou incansavelmente nos ensaios dos pratos. Cada detalhe do menu havia sido meticulosamente planejado para contar uma história. A história de Helena, suas raízes e sua reinvenção. Ricardo acabou de confirmar, continuou Gabriel, baixando a voz. Nicolas reservou uma mesa para hoje à noite. Virá com 2 dos principais executivos do grupo. Um sorriso confiante surgiu nos lábios de Helena. Perfeito. Que prove cada prato e reconheça a verdade que tentou roubar. O salão começou a encher gradualmente. Críticos gastronômicos, influenciadores do setor e figuras importantes da sociedade paulistana ocupavam as mesas elegantemente decoradas. O burburinho de expectativa preenchia o ambiente. Gabriel observava tudo de um canto discreto, alternando sua atenção entre os convidados que chegavam e a movimentação na cozinha. Através das portas de vidro que separavam o salão da cozinha show, podia ver Helena em seu elemento, comandando sua equipe com a autoridade natural de quem nasceu para aquilo. Foi quando Nicolas Mendonça entrou no restaurante. Seu rosto mantinha a habitual máscara de cordialidade, mas seus olhos percorriam o ambiente com uma mistura de raiva e incredulidade.
O lugar estava impecável, muito mais sofisticado que seu Mandacaru paulista, e completamente lotado. Boa noite, Nicolas, cumprimentou Gabriel aproximando-se. Seja bem-vindo ao Raízes. Montenegro, respondeu ele secamente. Devo admitir, você trabalha rápido. Mas será que sua... chefe, consegue manter o padrão de qualidade que o mercado espera? Como que, respondendo sua provocação, os primeiros pratos começaram a sair da cozinha. A apresentação era deslumbrante. Releituras contemporâneas de pratos tradicionais nordestinos, cada um contando uma história através de cores, texturas e aromas. Os murmúrios de aprovação dos convidados começaram a se espalhar pelo salão. Smartphones registravam cada prato, e as redes sociais já começavam a fervilhar com as primeiras impressões. Helena emergiu da cozinha para apresentar pessoalmente o prato principal, uma releitura sofisticada do baião de dois que havia se tornado sua marca registrada em Recife. Ao passar pela mesa de Nicolas, fez questão de explicar cada elemento do prato, cada técnica utilizada, cada segredo da receita original, sua receita. O rosto do empresário ficava mais vermelho a cada explicação. Seus companheiros de mesa, no entanto, pareciam hipnotizados pela apresentação e pelo aroma que emanava do prato. Foi quando um dos críticos mais respeitados do país se levantou, aplaudindo. Outros convidados seguiram seu exemplo, e logo todo o restaurante estava de pé ovacionando Helena e sua equipe. Gabriel observava a cena com o coração transbordando de orgulho e algo mais. Algo que havia crescido silenciosamente durante aqueles meses de convivência entre planejamentos, confidências e refeições compartilhadas. Nicolas levantou-se abruptamente, jogando o guardanapo sobre a mesa. Mas antes que pudesse alcançar a saída, foi interceptado por Ricardo, que surgia discretamente de um canto do salão. Senhor Mendonça, disse ele em voz baixa, mas firme. Acho que precisamos conversar sobre alguns documentos interessantes que chegaram às nossas mãos. Que tal um café em meu escritório amanhã cedo? O empresário empalideceu, olhando ao redor como um animal acuado. Por fim, assentiu rigidamente e deixou o restaurante sem olhar para trás. A noite continuou em um crescendo de elogios e celebração. Cada prato servido era uma confirmação do talento de Helena, cada comentário positivo, uma validação de sua história e sua arte. Próximo ao fim da noite, enquanto os últimos convidados se despediam com promessas de retorno, Helena finalmente permitiu-se um momento de descanso. Sentou-se em uma das mesas vazias, observando seu sonho renascido. Gabriel aproximou-se silenciosamente, colocando uma taça de champanhe na sua frente. Para comemorar seu triunfo, disse ele suavemente. Helena ergueu os olhos marejados para ele. Nosso triunfo, corrigiu. Nada disso seria possível sem você. Ele sentou-se ao seu lado, tomando sua mão entre as suas. O restaurante estava quase vazio agora, apenas alguns funcionários finalizando a limpeza. Sabe, começou Gabriel, sua voz carregada de emoção. Quando te encontrei naquela noite chuvosa, pensei que estava ajudando alguém. Mas a verdade é que você me salvou tanto quanto eu te salvei. Helena apertou sua mão, palavras não ditas flutuando entre eles como as notas suaves da música ambiente. O Raízes não é apenas um restaurante, continuou ela. É um recomeço para nós dois. Gabriel se inclinou levemente, seus olhos fixos nos dela. Helena. Mas antes que pudesse continuar, Ricardo irrompeu no salão, seus olhos brilhando de excitação. Vocês precisam ver isso, disse ele, estendendo seu tablet. As primeiras críticas já estão online. E tem mais. Acabei de receber uma ligação do advogado do Nicolas. Eles querem negociar. O outono pintava as árvores da praça em tons de dourado e vermelho. Do escritório improvisado nos fundos do Raízes, Helena observava os últimos raios de sol do dia brincarem entre as folhas, enquanto assinava o último documento do acordo. 6 meses haviam se passado desde a noite de inauguração. O restaurante não apenas sobrevivera, como se tornara um dos pontos mais disputados da gastronomia paulistana. As reservas precisavam ser feitas com semanas de antecedência, e as críticas continuavam consistentemente positivas. Pronto, disse ela, devolvendo a caneta a Ricardo. Está oficialmente finalizado? Sim, respondeu ele,
organizando os papéis. O Grupo Gastronômico Nacional reconhece oficialmente sua autoria sobre todas as receitas em disputa. Compromete-se a pagar uma indenização substancial pelos anos de uso indevido e, o mais importante, Nicolás Mendonça se aposenta da presidência do grupo. Helena deixou escapar um suspiro que parecia estar segurando há anos. Ainda não acredito que conseguimos. A evidência era irrefutável, comentou Ricardo com um sorriso. Especialmente depois que alguns ex-funcionários do grupo decidiram testemunhar sobre as práticas antiéticas de Nicolás. Aparentemente, você não foi a única chefe que ele tentou prejudicar ao longo dos anos. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Clara que agora gerenciava o serviço de salão do Raízes. Helena, Gabriel acabou de chegar. Disse que tem uma surpresa para você. Helena encontrou Gabriel no pequeno jardim vertical que haviam instalado nos fundos do restaurante. Ele parecia nervoso, algo raro de se ver no sempre controlado empresário. O que foi? Perguntou ela preocupada. Aconteceu alguma coisa? Sim, respondeu ele pegando suas mãos. Aconteceu você. Aconteceu esta jornada incrível que começou em uma noite chuvosa e mudou completamente minha vida. Helena sentiu seu coração acelerar. Nos últimos meses, entre a abertura do restaurante e a batalha legal com Nicolás, eles haviam se aproximado cada vez mais, mas sempre mantendo uma linha tênue entre parceria profissional e algo mais profundo. Gabriel, me deixa terminar, pediu ele suavemente. Antes de você, eu era apenas um homem focado em números e sucessos empresariais. Você me ensinou sobre sabores, sobre paixão pelo que se faz, sobre recomeços. Ele tirou algo do bolso. Uma pequena chave antiga. Reconhece isso? Perguntou. Helena pegou a chave, seus olhos se arregalando. É a chave do meu primeiro restaurante em Recife. Encontrei através de um contato lá, explicou Gabriel. O imóvel está à venda. E eu tive uma ideia. Que tal expandirmos o Raízes? Uma filial em Recife, no lugar onde tudo começou? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Você faria isso? Faria muito mais, respondeu ele, secando uma lágrima do rosto dela com o polegar. Na verdade, já fiz a oferta pelo imóvel, mas tem uma condição. Qual? Gabriel respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Que você aceite não apenas ser minha sócia nos negócios, mas minha parceira na vida. Helena Alves, você aceita se casar comigo? O tempo pareceu parar no pequeno jardim. O barulho da cozinha em preparação para o serviço da noite parecia distante, como se eles estivessem em uma bolha só deles. Você tem certeza? Perguntou ela em um sussurro. Sua vida era tão mais simples antes de mim e muito menos saborosa, completou ele com um sorriso. Então, qual é sua resposta, chefe? Helena olhou para a chave em sua mão, depois para o homem à sua frente. O homem que havia não apenas salvado sua vida naquela noite chuvosa, mas devolvido sua dignidade, sua arte e seu amor próprio. Sim, respondeu ela jogando-se em seus braços. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu tinha gosto de promessa, de recomeço e de todas as especiarias que temperam uma vida bem vivida. Mais tarde, durante o serviço daquela noite, enquanto Helena comandava sua cozinha e Gabriel observava orgulhoso do salão, ambos sabiam que haviam encontrado algo muito maior que uma parceria de negócios. Clara passou por Gabriel, carregando alguns pratos. Ela está radiante, comentou, indicando a irmã na cozinha show. Ela merece, respondeu ele. Depois de tudo que passou, vocês dois merecem, corrigiu Clara com um sorriso sabido. E mal posso esperar para ver o que vão criar juntos em Recife. O Raízes estava lotado como sempre. O burburinho de conversas e risos misturando-se aos aromas que saíam da cozinha. Na entrada, uma pequena placa discreta contava a história do restaurante. Uma história de renascimento, de justiça e de amor. E enquanto a noite avançava em São Paulo, Gabriel e Helena sabiam que estavam apenas no começo de sua verdadeira história. Uma história temperada com coragem, condimentada com determinação e, principalmente, recheada de amor. Porque às vezes é preciso se perder para encontrar seu verdadeiro caminho. E às vezes, em uma noite chuvosa qualquer,
o destino serve o prato mais especial de todos, a chance de um recomeço.